Amém. Romanos 11:33 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento, a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Meu irmão, você pode sentar. Irmãos, conhecimento é uma coisa que faz diferença. Amém? E você tem o conhecimento de quê? Daquilo que os teus olhos contemplam, daquilo que teus ouvidos ouvem, daquilo que você estuda, daquilo que se apresenta no teu caminho ou daquilo que você busca. Quero ser um médico. Eu vou ter que estudar o corpo humano, vou ter que estudar pesquisas que outros já fizeram. Não, eu quero ser um engenheiro da construção civil. E aí eu vou para as leis de Newton, eu vou para as técnicas de engenharia moderna, enfim. Se eu quero conhecimento de alguma coisa, eu tenho que trilhar o caminho que me leva àquilo. E quando eu adquiro um conhecimento, aquelas coisas vão girar na minha vida, vão nortear, vão dar direção aos meus passos, os meus intentos, os meus projetos. E lá na Escritura o Senhor vai dizer no profeta Oséias: eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Essa questão sempre chamou muito a minha atenção, numa época em que as pessoas cegamente jejuavam 2, 3 dias, subiam montes para fazer vigília, mas quando abria a boca, era o mesmo que um cachorro latindo. Uns diziam: não, eu fiz uma campanha de 30 dias no monte, mas quando abria a boca, não sei para que aquela campanha. Ou quando abria a Bíblia, sai da frente que lá vem besteira. Para que as campanhas? Por isso o Senhor já está dizendo, né, que sacrifício de tolo não adianta. Eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Muita gente está preocupada em oferecer holocaustos, que faz fumaça, chama atenção, todo mundo vê, coisas de valores, mas o que mais Deus quer é conhecimento. E aqui ele diz: ó profundidade das riquezas, mas essas riquezas aqui não tem nada a ver com ouro nem com prata. Essas riquezas não têm a ver com tijolo, essas riquezas não têm a ver com dinheiro. Profundidade das riquezas, que riqueza? Tanto da sabedoria como da ciência, né? Do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? O apóstolo Paulo aqui, quando ele está reescrevendo este hino de adoração, que isto aqui era um hino cantado pelos antigos, quando ele reescreve, não está falando de riqueza, não está falando do ouro, da prata, não está falando de bens materiais, mas ele está dizendo assim: quem conheceu a mente do Senhor, quem compreendeu o intento dele, a ação, o objetivo, o propósito dele, quem compreende? Quando Deus nos dá um caminho louco para seguir, quem compreende isso? Nós só compreendemos as coisas quando vemos o produto final.
Mas quem olha para as coisas de Deus, quem atenta para Deus só depois de olhar para o produto final das suas ações, esse não tem nenhum valor. Porque Deus não precisa de pessoas que sejam olheiros das suas conclusões. Deus precisa de pessoas que deem início aos princípios e sustentem o meio dos seus projetos. Porque o final, Deus já sabe como vai fazer. O final é sempre o mesmo, é glorificação ao nome do Senhor. Mas para Deus dar início a um projeto, aí eu quero ver ele achar o homem de Deus. Aí eu quero ver ele achar o servo. Aí eu quero ver. Que Deus ia libertar Israel, e que quando Israel saísse do Egito liberto, que nada mais faria aquele povo voltar, nenhum exército, nenhuma flecha, nenhum cavalo, nenhum escudo, nada faria aquele povo voltar. Isso nós já sabíamos. Porque ninguém frustra os planos de Deus, mas eu quero ver ele encontrar o homem para chegar lá e dizer assim, diz o Senhor, deixa sair o meu povo. Os caminhos de Deus são tremendos, meu irmão. E já vou te adiantar, veja você ou não, sinta você ou não, essa noite, lembra da unção do culto passado? Essa noite é a unção para abalar o teu espírito, te transformar num novo homem. Mas não depende de Deus, nada depende de Deus, tudo depende de nós. Tudo depende de nós. Se eu permitir que alguma coisa me sepulte, eu serei sepultado. Mas se eu implodir contra tudo à minha volta e decidir que eu vou ser um homem de Deus, eu vou ser um homem de Deus. Acabou a história. Irmão, e desde a minha mocidade, eu decidi isso. Eu decidi que se não fosse para servir a Cristo, eu queria morrer. Um jovem com 20 e poucos anos, fazendo já uma oração, querendo a morte. Deus, eu vi que o Senhor é real, se não for para te servir, me mata, me tira desse mundo. Quem faz isso? Quem entende isso? Aqui a Escritura está dizendo. Quem compreendeu a mente, o intento do Senhor, o seu objetivo, o seu propósito, o seu projeto, ou quem foi o seu conselheiro? Ninguém é conselheiro de Deus. Ninguém entende a mente de Deus. Uma coisa nós sabemos, que em tudo o seu nome será glorificado. Mas como compreender a mente de Deus? Quando ele chega para Moisés e diz, Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, vai lá no Egito libertar o meu povo. E tem toda aquela história que sabemos, e lá vem Moisés caminhando. Tirou o povo do Egito depois de todas aquelas coisas sobrenaturais, aquelas coisas tão tremendas e tão terríveis, tão indescritíveis, que a ciência tenta ofuscar até hoje, mas enquanto eu viver, ela não consegue. E você, irmão, você pode dizer a mesma coisa? Enquanto você viver, a ciência não sepulta a glória de Deus. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Porque contigo Deus não quer fazer um princípio, mas quer fazer um fim. Irmão, e esta é a unção. A unção é para você ser realmente um ciclone poderoso nas mãos de Deus, que sai abalando tudo e ninguém pode pegar em você. Ninguém nem pode chegar muito perto de você. Este é o projeto. Esta é a unção dessa noite. Quisera que todos a pudessem alcançar. Quisera isso. Deus tem contigo um projeto para transtornar. Deus tem contigo um projeto para que se repita. Estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Deus vai fazer, meu irmão, que o nome dele, através de você, alcance os 4 cantos da terra. Volto a repetir.
não depende dele, o projeto dele já está concluído. Ele só está procurando alguém para ele levar esse projeto adiante. Esse é o objetivo. Aqui diz: quem foi seu conselheiro? Não foi. Quando ele manifesta-se na frente de Moisés, ele não ouve nada. Moisés, o que você pensa que eu poderia fazer? Moisés, me ajuda aí. Moisés, eu estou pensando nisso, e qual a tua opinião? Moisés, olha, eu gostaria de libertar o meu povo, mas eu não sei muito bem o que vai acontecer lá, como é que as coisas vão suceder. Não, Moisés, olha, eu já decidi o plano. Você vai lá, liberta o povo, depois você volta nesse mesmo monte e vem me cultuar aqui. Acabou. Já está tudo definido, Moisés. Eu só preciso de alguém para dar início a isso aí, porque o projeto eu já concluí todinho. Aí foi Moisés, tirou o povo. Quando Moisés vem retornando, depois daquele massacre do Egito, Moisés vai retornando em direção ao monte onde Deus havia se manifestado para ele. Daqui a pouco, Moisés ouve uma notícia fúnebre, terrível. Moisés, exército de Faraó, vem lá atrás. Só a poeira que aqueles cavalos estão levantando. Moisés, é muita gente. A que distância estão? Caminho de meio-dia. Caminho de meio-dia? Seria... Se fosse para nós diríamos 6 horas. Temos 6 horas para os inimigos chegarem até nós. Eles vêm com carros, carruagens, escudos, armaduras, espadas, lanças, punhais. E nós o que temos? Nós não temos nada. Não, nós temos Deus. Só o que temos. Então o resultado já sabemos. Nós seremos vencedores. Amém, irmão? Estou falando para nós, não estou falando deles não, porque eles não viram dessa maneira. Eu é que vejo desta maneira, pelo que Deus fez com eles. Os inimigos podem vir com as armas que forem, a vitória sempre será do sangue de Jesus. É projeto de Deus, está concluído isso, já está assinado. Esse livro de que tudo vai glorificar o nome do Senhor Jesus, esse livro já está escrito. Deus escreveu um livro em que o seu nome será glorificado, em que a sua glória encherá a terra como as águas cobrem o mar. Ele já definiu o livro que o seu nome será glorificado eternamente. Mas agora tu sabe o que ele está procurando? Quem serão os personagens dessa história? Ele escreveu o livro, só não colocou lá os personagens. Opa! Eu estou começando a me enquadrar como personagem. E você, irmão, tá também? O livro da vitória pelo sangue de Jesus já está concluído, só não tem personagem. Houve alguns: Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Gideão, Paulo, Pedro, Tiago, João, Estevão, Bartolomeu, Timóteo, Tito, Filemão. Começou a ter vários personagens, mas hoje esse livro tem que continuar tendo personagens. A história ainda não terminou, então já está lá: Tupirani, Juarez, Carlos, Alessandro, Afonso, Cláudia. Amém, meu irmão? Você lute. Lute. O nome de cada um de nós pode pular para dentro do livro da história de Deus, só depende de nós. Aí aqui está dizendo: profundidade das riquezas, sabedoria, conhecimento, caminhos são inescrutáveis, são insondáveis os seus juízos, ou seja, eu não consigo saber o que Deus vai fazer. O seu
os seus juízos são insondáveis, eu não consigo saber, e são inescrutáveis, eu não consigo definir o que Deus vai fazer, mas uma coisa eu sei, que Ele me dará a bandeira da vitória. É fato. Como que Ele vai dar essa bandeira da vitória? Eu não sei. Vamos olhar para Moisés. Lá vai Moisés saindo. Quando estão a caminho de meio-dia, Moisés, o que nós vamos fazer? Eles vão nos alcançar, estão vindo a cavalo, nós estamos a pé. Quem é mais veloz? Quem é mais veloz? Quem caminha a pé ou quem anda a cavalo? Quem é mais veloz? Nem quem caminha a pé, nem quem anda a cavalo, mas quem vai nas asas do Espírito Santo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, quem anda com Todo-Poderoso, esse é mais veloz, mesmo que ande de vendas nos olhos e andando para trás, ainda assim chega na frente dos inimigos. E a unção vem de novo. E a unção invade, ela vem como ondas assim, ó, para preencher o seu interior. Vai, recebe, irmão. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Moisés, eles vêm caminho de meio-dia, não importa. Vou dobrar os meus joelhos e vou falar com Deus. Vamos ver a resposta que ele tem. Senhor, o exército de Faraó vem aí. Para, Moisés, para de clamar. Eu já não escrevi essa história. Por que tu clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Eu já determinei a história. Tu quer mudar a história, Moisés? Eu já não disse que tu vai libertar o meu povo, vai subir o Monte Sinai e vai me cultuar com o meu povo lá. Não vai mudar a história. Levanta dos teus joelhos, diga aos filhos de Israel que marchem, porque esses egípcios que você hoje vê, nunca mais vereis para sempre. Aleluia! Aleluia! A história já está escrita, Deus só está querendo personagens. Não tem jeito, já está escrito. Moisés, marchar? O Senhor falou, vamos marchar. Moisés, tá cego, Moisés. Cai na real, Moisés. Olha a volta. Quando Moisés olhou a volta, muralhas e mais muralhas, montanhas e mais montanhas. Moisés estava num vale. De um lado as cadeias de montanha e do outro lado o mar. Ele foi andando até o fim. Chegou, não tinha mais lugar. Ou ele entrava com o povo pelo mar para se afogar, ou ele voltava para se entregar ao exército de Faraó. Que caminho de Deus tremendo. Quem traçaria um caminho desse? Quem, fugindo, escolheria um caminho de um beco sem saída? Quem, fugindo, escolheria o caminho de um beco sem saída? Mas Deus não foge, então vamos mudar a pergunta. Quem, querendo acabar com os inimigos, não escolheria de propósito um caminho de um beco sem saída? Aí o mensageiro corre para Faraó. Meu senhor, os hebreus estão em tal lugar, bloqueado pelo mar e pelas cadeias de montanha. Esse Deus dos hebreus não é um bom estrategista de guerra. Guiou o povo deles para um lugar sem saída. Não guiou o povo. Deus não nos guia para um lugar sem saída. Ele engana os inimigos, porque o nosso Deus abre porta aonde não há porta. Aí Paulo está escrevendo, ó profundidade das riquezas,
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente desse Deus? Quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia, Deus. São todas as coisas. Meu irmão, antes que tu te formasses no ventre, Deus olhou e disse para mim: são todas as coisas. Nada depende de Deus, tudo depende de nós. Se você disser: eu sou indestrutível, eu sou santo, eu sou servo de um Deus vivo, e assim andar, assim será. Faraó, esse Deus aí não entende de guerra, esse Deus dos hebreus. Vamos lá, vamos pegá-los. Onde estão eles? Ah lá, avistamos eles. Vamos pegá-los. Quando vamos pegá-lo, a roda do carro soltou. Como que vai pegar? Uma charrete não anda sem roda, meu amigo. E o povo continua caminhando a pé, devagarzinho. E os cavalos de Faraó tinham que parar. Vamos em frente! E já ficou um monte de carruagem para trás. Por que esses cavalos não querem andar? Não querem andar porque os cavalos estavam vendo diante deles a coluna de fogo do Todo-Poderoso. E ainda que os homens sejam rebeldes, até a manjedoura conhece, até o boi conhece a sua manjedoura, e o jumento conhece a fonte de alimentação que seu dono traz. Mas tem gente que é rebelde e contumaz. Por mais que Deus fale, vai continuar na rebeldia até baixar a sepultura. E os cavalos estão vendo. Como que eles vão adiante? Se eles estão vendo uma coluna de fogo diante deles. E aquela briga de cavalo para cá, cavalo para lá, os soldados chicoteando, querendo que eles vão adiante, eles não querendo ir, e solta a roda de carro, um verdadeiro reboliço. Como a Bíblia diz, e nós cremos, daqui a pouco, finalmente vamos alcançá-los. Quando chegaram perto, cadê eles? Quando eles viram a rampa, que olharam, o mar tinha se transformado num caminho. E eles se atemorizaram, os inimigos se atemorizaram, o mar virou um caminho. Mas nós nunca vimos esse caminho aqui. Da onde veio esse caminho? Esse caminho nunca esteve ali mesmo, porque é o Deus nosso Todo-Poderoso que cria caminhos. É Ele que cria, se preciso for fugas, ou se preciso for, cria exércitos. Quando Eliseu saiu no monte: meu Senhor, o que faremos? Estamos cercados pelos inimigos. Geazi, né? Meu Senhor, o que faremos? Eliseu falou assim: olha, meu Deus, abre os olhos dele para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ali, Deus tinha outra estratégia: eu vou usar vocês como isca. Entrem pelo mar, porque esse caminho é que eu criei para vocês. E tem mais, meu irmão: o caminho que Deus cria para nós, ninguém consegue nos seguir. E o inimigo: vamos entrar atrás deles. Não vai nada, porque o caminho que Deus abre para a gente, ninguém mais usa, porque o nosso Deus é um Deus pessoal. Ele que cria o caminho que Ele quer que entremos, e o inimigo, se entrar, vai se dar mal. Quando eles entraram, Deus poderia ter fechado o mar e impedido deles entrarem. Não, Deus manteve o mar aberto e deixou que eles entrassem. Quando eles chegaram até a metade, que não tinha mais como voltar, não daria mais tempo, Deus soltou as águas e sepultou-os no Mar Vermelho.
para deixar bem claro que a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Então, meu irmão, profundidade das riquezas, da sabedoria, da ciência de Deus, caminho insondáveis, juízos inescrutáveis. Quem compreendeu o intento do nosso Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele? Meu irmão, nós servimos um Deus muito tremendo. E o nosso entendimento é que tem que funcionar. Fica muita gente querendo esperar que seja manifesto a grandeza como foi manifesta diante de Gideão. Vai nessa tua força, varão valoroso, o Senhor é contigo, mas você tem que entender que Deus foi com Davi e nenhum anjo apareceu para ele. Ah, se o Senhor é conosco, então me dá um sinal. Ah, é. Então me dá outro sinal. E toma-lhe sinal, toma-lhe sinal. Mas Davi entendeu que o seu dia a dia era um sinal de Deus. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Hoje mesmo o Senhor entregará nas suas mãos, e a sua cabeça eu vou cortar e vou dar às aves do céu e às feras do campo, e toda a terra vai saber que há Deus em Israel. Davi, você viu Deus? Não. Davi, um anjo te apareceu? Não. Davi, um arcanjo te apareceu? Não. Um querubim? Davi, um anjo anão te apareceu? Não, não, não. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Nós não somos um povo que vive porque vê anjo, nós somos um povo que vive porque Deus vive. Vive e reina para sempre. Nós precisamos compreender a grandeza de Deus para podermos rir dos nossos adversários e deixar que eles armem as suas forcas para depois nós mesmos colocarmos eles lá. Aqui não servimos um Deus de interrogação, servimos um Deus de ponto final. Esse é o nosso Deus. Os caminhos de Deus são tremendos. Mardoqueu tinha um inimigo lá em Suzã. E aquele inimigo não gostava do judeu, preparou uma forca para ele. Cada prego que ele colocava naquela forca, o Senhor dizia assim: faz ela bem firme, porque você pesa muito. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Os inimigos não podem armar para nós, sabe por quê? Porque não podem cegar o nosso Deus. Nós servimos um Deus vivo e fomos chamados, geração Jesus Cristo foi chamada para revolucionar a terra. Geração Jesus Cristo foi chamada para mostrar que Bíblia sim, Constituição não. Geração Jesus Cristo foi chamada para mostrar que ainda há um povo selado pelo Espírito e pelo sangue de Cristo que não se curva a leis feitas por homens. Foi para isso que fomos chamados. Para que Deus possa acrescentar nesta história que Ele já tem o seu final, os personagens que Ele quer. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, porque a história já está escrita. O princípio, o meio e o fim dele, nós já conhecemos o fim. Mas Deus quer conhecer os personagens. O que Deus quer conhecer é os personagens. Tem uma unção aqui em cima dos meus ombros, e essa eu estou tentando discernir o que ela é. Deus não me deu entendimento. Sabe por que Ele não me deu entendimento?
Porque Ele é insondável. Ele é inescrutável. E sabe por que Ele me deu entendimento? Porque Ele opera além do que pedimos ou pensamos. Nos últimos dias, nesse púlpito, eu tenho sentido tanta coisa sobrenatural que eu tenho ficado meio tonto, meio zonzo, meio abismado com a grandeza desse Deus. Ele é insondável, Ele é inescrutável. Ninguém pode lhe perguntar: o que tu fazes? O que é que tu vai fazer nessa situação? Deus, eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando de um escape, eu estou precisando de um recurso financeiro, dá para o Senhor me prover algum dinheiro? Ele diz assim: não, eu vou enviar um anjo com a comida, vai lá, senta lá e come do que eu tenho para te oferecer. Porque Ele é insondável, Ele não entra em projetos feitos por mãos humanas, Ele já escreveu todos os seus projetos e tem achado muitos de nós como personagens dessa história. A internet que o diga. Irmão, pode trabalhar pela internet. Vai embora que você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a grandeza de Deus, você vai trabalhar, quando você digitar ali naquele teclado, isso já aconteceu, você vai sentir a unção de Deus nas tuas mãos. Você vai sentir Deus te lembrando uma mensagem, Deus te lembrando um vídeo, Deus te lembrando um estudo, porque Deus está usando a sua vida com poder e glória. Se enquadre. Nós precisamos trilhar o caminho de Deus por fé. Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Marchar para onde? A direção é aquela, mas Moisés, a água está logo ali, vamos em frente. Mas o inimigo vem aí, deixa os inimigos, vamos em frente. Quando Deus te der uma direção, meu irmão, se ainda cabe para você dar meio passo, vá até o fim. Como diz um escritor, porque a fé só abre os mares quando o momento chegar. E ainda diz o escritor, a fé tem os seus segredos. Não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Então, meu irmão, para nós concluirmos, eu ainda creio que Deus ainda tem algo a realizar nessa noite. Mas aqui diz, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, diz o verso 34. Ou seja, o que isso me dá a entender? A grandeza de Deus é tanta, mas tanta, que nós sequer podemos compreender a maneira como Ele age. Diz lá, Isaías 55, não são os meus pensamentos os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, porque assim como o céu está acima da terra, de uma maneira tão tremenda, assim os meus pensamentos estão acima dos vossos. O próprio Deus declara isso, para que a gente entenda que precisamos agir por fé, que a grandeza de Deus é tanta que não dá nem para Ele se explicar para nós. Por isso a Bíblia diz que temos que agir por fé e não por vista. Então, quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Você, para aconselhar uma pessoa, você tem que imaginar os possíveis caminhos daquela pessoa, ou os possíveis pensamentos que lhe sobem à mente. Mas a Escritura está dizendo aqui, você não pode ser conselheiro de Deus. Por quê? Porque você não tem como imaginar sequer o que Ele é capaz de pensar, planejar,
projetar e realizar. Então, meu irmão, concluímos. Verso 36, para glorificarmos a Deus. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Dele, por ele e para ele. Então você pode dizer assim: eu sou dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Então, meu irmão, lute. Não existe cansaço para quem tem fé e objetivo. Não existe barreira, não existe ferida, não existe cicatriz, não existem artimanhas de Satanás, não existe exército inimigo, não existem fronteiras, limites, não existem barreiras. Quem olha para Cristo Jesus, autor e consumador da fé, não enxerga mais nada a não ser Cristo Jesus. E até aqui então nos tem ajudado o Senhor.